Segundo domingo da Quaresma, ano B. Primeira leitura, Gênesis 22, versículos 1 a 2, 9a, 10 a 13, 15 a 18. Salmo 115. Segunda leitura, Romanos 8, 31b a 34. Evangelho, Marcos 9, 2 a 10. O Monte Tabor é citado várias vezes no Antigo Testamento. Supõe-se que esse monte tenha sido um local de culto a Baal. Pertence de forma isolada à cadeia montanhosa da Galileia e supera os 500 metros. Apesar da sua baixa altitude, se destaca na região que se estende até a planície de Jezrael. Desde os tempos de Cirilo de Jerusalém e de Eusébio de Cesareia, o Monte Tabor foi identificado como local da transfiguração de Jesus, um episódio narrado pelos evangelhos sinóticos. Na dinâmica da Quaresma, que culmina na Páscoa, esse episódio tem a ver com uma fala de Jesus, quando disse que alguns não morreriam sem antes ver o reino de Deus chegar com poder. Marcos 9, 1. Nesse sentido, a transfiguração de Jesus não é só um sinal da vitória de Jesus sobre a morte, mas atesta o cumprimento das Escrituras pela presença de Moisés e Elias, bem como a transformação do mundo pelo ministério das 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Jesus, em dado momento, escolheu 12 discípulos, aos quais designou de apóstolos por causa do envio em missão. Destes 12, 3 eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, que no Evangelho segundo Marcos são mencionados juntos em 4 situações. Na primeira, os 3 são testemunhas da ressuscitação da filha de Jairo, chefe da sinagoga, Marcos 5:37. Na segunda, os 3 são testemunhas da transfiguração, Marcos 9:2. Na terceira, os 3, juntos com André, perguntam a Jesus sobre o momento em que ocorreria a destruição do Templo de Jerusalém, Marcos 13:3. Na quarta, os 3 estão próximos a Jesus no momento da agonia no Horto das Oliveiras, Marcos 14:33. Nessas 4 situações, somente na transfiguração e no momento da agonia, atesta-se a ação de que Jesus os tomou consigo, paranlabano, um modo de dizer que os uniu a si. O texto da transfiguração revela a presença de 7 personagens: Jesus, os 3 apóstolos, Moisés, Elias e o Pai. Nota-se que a iniciativa foi de Jesus, que quis proporcionar a Pedro, Tiago e João uma experiência singular, capaz de colocá-los diante das promessas e do sentido da sua realização. Ver a glória de Jesus é ver a glória do reino de Deus. Está dito que Moisés e Elias conversavam com Jesus, mas não se menciona o conteúdo dessa conversa. Lucas 9:31 afirma que falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro também fala, mas a resposta vem do Pai, que irrompe com a sua voz por uma declaração e uma ordem. Houve ainda uma ordem de Jesus e um comentário entre os discípulos descritos pelo evangelista. Além das personagens, uma ênfase é dada ao local, um lugar à parte sobre uma alta montanha. Na antiguidade, o alto de um monte é o local mais próximo do céu, logo da possibilidade de o ser humano buscar um encontro pessoal e íntimo com a divindade.
O Antigo Testamento oferece vários exemplos em que o ser humano e Deus se encontram sobre um monte, local onde ocorre uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus. Moisés e Elias, por exemplo, são testemunhas, respectivamente, da presença e da ação de Deus no Monte Horebe, Êxodo 3, 1 a 4, 18, 1 Reis 19, 1 a 18. Ao se revelar, Deus manifesta algo do seu ser e também revela a sua vontade. De modo particular, Jesus é o sinal dessa manifestação de Deus e da sua vontade. Isto fica bem claro no conteúdo da voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Esta é a base do anúncio da igreja, que não vive de provas de poder, mas da obediência ao Filho de Deus. Como Jesus tomou a iniciativa de chamar os 3 apóstolos, também foi sua a ação de se transfigurar diante deles e a favor deles. No texto grego está o verbo metamorfó, do qual deriva o substantivo metamorfose, indicando que houve uma mudança completa de forma e de aparência de Jesus, que revelou em sua natureza a glória da sua divindade. A transfiguração, porém, não é o único momento que recebeu do evangelista uma tentativa de descrição, roupas brilhantes e brancas, como nunca havia conseguido uma lavadeira. Além da transfiguração, há mais 6 momentos iluminados por tão grandioso brilho. Primeiro, a aparição de Moisés e Elias conversando com Jesus. Segundo, a fala de Pedro em nome dos demais e sua sugestão. Terceiro, a intervenção do Pai declarando que Jesus é o Filho amado. Quarto, a ordem do Pai de escutar o que Jesus diz. Quinto, o momento do desaparecimento de Moisés e Elias. Sexto, a ordem do silêncio. No total, o episódio é composto por 7 momentos concatenados. A primeira coisa que Jesus lhes ordenou e que condiz com a voz do Pai foi a proibição de revelar o que aconteceu no monte, mas com prazo de validade, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Versículo 9. Os 3 subiram com Jesus, mas desceram marcados por uma experiência inesquecível, como atestada em 2 Pedro 1, 16 a 18 e talvez em 1 de João 1, 1 a 3. Na sequência, há 2 dados relevantes. O primeiro tem a ver com o momento imediato e a ordem recebida. Eles observaram essa ordem. O segundo tem a ver com algo ainda não experimentado. Comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. A transfiguração foi uma experiência de revelação pautada na Escritura, representada por Moisés e Elias, plenificada em Jesus, mas também houve uma ação velada que deveria ser aguardada, a ressurreição dos mortos. Contudo, os 3 tiveram pela experiência uma prova antecipada do que Jesus quis dizer em Marcos 9:1. Na fala de Pedro está o reconhecimento do poder do Antigo Testamento, pautado na lei e nas profecias. Mas na transfiguração está o poder de Jesus sobre a sua paixão e morte, cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Não se deve ignorar o fato de que a transfiguração combina visão com audição, um tipo de êxtase que fascina e que igualmente produz uma alteração da consciência, que nesse caso não foi apenas individual com Jesus, mas coletiva, pois envolveu os 3 apóstolos e depois da ressurreição toda a comunidade, pois houve a permissão para se falar dessa experiência. A transfiguração é uma prova que buscou convencer os 3 apóstolos, feitos pilares da igreja, quanto à identidade e à missão de Jesus. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz.
que condiz com a voz do Pai no batismo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, Marcos 1,11, e com a confissão de fé do centurião diante de Jesus crucificado: Verdadeiramente este homem era filho de Deus, Marcos 15:39. Afirmações que aparecem desde a primeira linha do Evangelho, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Jesus é o pleno sentido da lei, representada por Jesus, e das profecias, representada por Elias. Ambos tiveram que cobrir a face diante de Deus, enquanto que Jesus teve todo o seu ser transfigurado e a luz de sua glória resplandeceu. Assim, a presença dos 3 apóstolos com Jesus, como expressão da sua vontade, cria fortes laços com a sua identidade e missão, bem como indica o caminho para se aprofundar ainda mais esses laços. Escutai o que ele diz. O sentido da declaração Filho de Deus revela que, por possuir um conhecimento de Deus em nível familiar, o comportamento de Jesus demonstra que a sua atividade é divina. Nesse sentido, fazer parte do grupo que testemunhou a transfiguração e o que nela ocorreu intensifica os laços de lealdade pela obediência e permite compreender os motivos pelos quais Jesus fez o anúncio da sua paixão, Marcos 8:14-37, logo após a declaração de Pedro no caminho de Cesareia de Filipe, quando disse: Tu és o Cristo, Marcos 8:29. Portanto, entre a revelação no batismo e a da transfiguração está uma verdade de fé. Jesus, pela paixão e morte, não é um aventureiro messiânico como os que surgiram, pois a sua kenosis, como entrega voluntária a Deus pela humanidade, estava prefigurada desde os tempos de Abraão, chamado a sacrificar o seu filho Isaque. Gênesis 22, 1-19. Contudo, o que Deus fez com Abraão, poupando Isaque, não se repetiu com o seu próprio filho amado, pois, como afirma Paulo, o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Por isso, é uma kenosis aceita por amor, visto que só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai, e a quem ele o quiser revelar. De fato, o Pai, ao ordenar escutai o que ele diz, atestava que o Filho tinha toda a sua autoridade, não para condenar, mas para salvar os seus eleitos. Muitos gostam de repetir as palavras de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas poucos estão de fato dispostos a ouvir o que Jesus deixou como memorial da sua missão: amai-vos como eu vos amei. Como no passado, cada cristão precisa aprender com Pedro, Tiago e João a superar a cristologia triunfalista, pautada no poder e nos milagres, para aderir à cristologia do esvaziamento. É assim que a história do amor de Deus, oferecido em Jesus, se entrelaça com a história do ser humano, que livremente a ele adere pela obediência da fé, em particular diante de situações adversas que colocam a fé à prova. Bom segundo domingo da Quaresma, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.